Olá, você já sabe, toda semana aqui no Câmara Livre a gente convida as pessoas que convivem com a nossa sociedade, que participam de alguma forma na sua contribuição da nossa vida coletiva. E a nossa ideia nessa missão pública é sempre, através dos nossos convidados, oferecer a você uma visão de mundo, através da trajetória dos nossos convidados, você olhar ao seu redor, ver como está o seu percurso, os seus desafios, obstáculos, virtudes, para que, eventualmente, você olhe um novo rumo. Marcos Boarrage Mourão, muito obrigado por ter atendido aqui nosso convite no Câmara Livre. É uma satisfação, né? A gente poder falar, ter essa oportunidade de um meio de comunicação tradicional, né? Que é o de vocês. Então, a gente está aqui com bastante entusiasmo. O senhor nasceu em Pirajuí e contava pra gente que por lá conviveu com todas as andanças da juventude, a infância, a convivência com a família, até por volta dos 25 anos. Que memória afetiva o senhor tem desse período anterior, seja da infância, ou da adolescência, ou da pré-adolescência? Uma passagem, uma paisagem, um objeto, algo que lhe é muito peculiar, que é só seu? Pirajuí é uma cidade pequena e acolhedora, então todo mundo se conhecia, né? E, lógico, a convivência em família. Nossos pais, eles eram assim bem rigorosos com relação à educação, ao horário, né? E a gente morava perto de uma praça e se divertia daquela maneira bem singela lá, né? Não tinha celular, não tinha muita tecnologia. Então era brincadeira de burquinha, o errado hoje, estilingue, de brincadeiras mais físicas, de correria, né? E grandes amigos que até hoje a gente se lembra com bastante saudosismo. O tempo passa, né? Mas foi bem frugal, foi uma infância simples e na paz. Que hora despertou no Marcos primeiro a questão do direito? Como é que funcionou essa história da trajetória? Opa, entre as matérias disponíveis no mundo, eu com 17 anos tenho que fazer a difícil missão, como todos os jovens, seus filhos, os nossos filhos, vou para cá. Então, eu vou confessar algo agora. Eu queria medicina, mas eu queria um milagre, eu não estudava para o vestibular, né? Aí meu pai um dia chegou, aqui em Bauru nós estávamos, e ele falou assim, filho, está na hora de você tomar uma decisão mais concreta. Aí, vamos fazer direito? Ele falou, pai, vamos. Eu prestei o vestibular para IT, fui bem classificado, e lá me encantei com o direito. Uma faculdade muito boa, né? Tinha um corpo docente em 1981, espetacular, um curso, era um dos melhores do Brasil. E aí a gente se empolgou, me formei, aí advoguei com o Dr. Jordão Poloni Filho em Pirajuí 2 anos e veio o concurso. Comecei a estudar o curso do Damásio Evangelista Jesus em São Paulo, na Rua da Glória, presencial. Estudei 6 meses e passei no concurso de delegado, isso em 85. E aí veio a academia, né? E eu falei, vamos ficar um pouco, depois a gente vê o que vai fazer. Só que você, quando tem um pouco de dom para ser policial, você não sai mais. Então a polícia, ela te empolga, ela é muito maltratada, né? Mas é impressionante como ela te absorve, você quer ser policial, e aí foi. Até pouco tempo, né? O senhor deve ter ouvido, eu ouvi do meu jeito, né, nas brincadeiras da pequenina cidade também que eu nasci, que quando tinha, não eventualmente nessa relação, mas as fantasias, as brincadeiras lúdicas das crianças, um queria ser o xerife, outro queria ser, né, o bandido, tem aquelas questões de western, faroeste do dia a dia, e muitos percorreram essa ideia. Outros, de repente, eram jovens, já gostavam, tinham uma sensibilidade inata de querer descobrir coisas, de querer apurar coisas. Isso, de alguma forma, estava presente no senhor sem, eventualmente, o senhor saber, ou não era o caso? Eu gostava muito de filme de faroeste, do Mocinho, né? Do Rogers, Bonança, olha só, estou entregando minha idade. E também de filme policial. E a gente se colocava, né? Tinha uns policiais extremamente efetivos e com muita eficiência também, né? E eu sempre me identificava. Então, sim, acendeu isso. Eu falei, não, é o que eu quero. E então foi também essa influência de Hollywood, né, que me
empolgou para que eu realmente tomasse esse caminho, e não me arrependo, viu? Você vê a questão do aconselhamento do pai aí no caminho, né? De falar, olha, vamos definir aqui, isso que você está pensando está mais difícil para tomar um rumo numa idade que é muito efervescente, né? E é muito difícil, eventualmente, sozinho, a gente encaminhar o assunto. Mas o senhor deu uma outra informação importante. Falou, há 6 meses eu fiz um curso intensivo. Para quem faz concurso hoje, sabe que se você não ficar lá debruçado, literalmente se dedicar em cima, é uma dedicação, quase um sacrifício para alguns, você não consegue avançar. Não, é mesmo porque tem entre essa multidão aquela seleção de pessoas que estudam demais. Então hoje, por exemplo, para você entrar no Ministério Público é um dos concursos mais difíceis, né, que tem. Uma pessoa entra extremamente preparada juridicamente. Tá? E caso você não complemente, não que a faculdade não tenha sido boa, mas ela não é intensiva, né? Sim. E esses cursos são específicos. Se você não participa de um curso desse, você tem menos chances. Porque é bem objetivo e outra, presencial é melhor. Tem hoje o curso à distância, mas não é igual. A presencial, você estando ali com o professor, né? Eu tive, por exemplo, o professor Marcato, que eu nunca gostei de direito civil e processo civil, eu gostava, porque ele era um artista para dar aula, né? Então ajuda muito esse tipo de curso, né? Muito bom. O Marcato, que é exemplo do Damásio, depois estabeleceram cursinhos famosos, dado o conteúdo e a habilidade. Aí foram abrindo. Isso. Tá. Uma vez estando dentro da academia de polícia, aí o jovem Marcos falou, opa, pera lá, agora eu vou ter a minha insígnia aqui, vou trabalhar, vou começar a minha carreira, eu sou delegado, já de delegado de polícia direto, né? Como é que funciona esse primeiro passo? Opa, pera aí, eu vou cair em qual lugar, vou assumir aqui numa determinada localidade esse aprendizado? Como é que foi com o senhor? Eu não fui muito bem classificado, né? Então, naquela época eram assim, quem fosse melhor tinha preferência de escolha. E eu caí num lugar muito ruim, eu caí na periferia da Grande São Paulo, que era Mauá, uma cidade dormitório, pobre, uma das maiores favelas de São Paulo, que é a do IN, na época não era INSS, era outra sigla. Outra sigla, INPS. INPS. E foi brutal. A gente ia de subúrbio, né? Andava 33 quilômetros até chegar. Uma hora ainda um lugar muito feio, um lugar pobre. E lá eu vi realmente a crueza, né? A violência explícita. Mas me serviu como uma casca, né? Eu trabalhei 1 ano lá, eu atendi de janeiro a abril de 86, 47 locais de homicídio naquele local. Naquela cidade. E com uma estrutura precária, né? Às vezes eu trabalhava com um escrivão de polícia só, tinha uma cadeia de mais de 200 presos com a gente, rebeliões, e eu emagreci 16 quilos, de sofrimento mesmo, mas foi fundamental para eu saber, né, lidar com qualquer outro problema depois. Porque foi uma escola, eu nunca tinha trabalhado na polícia, não tenho nenhum parente policial, mas foi uma escola. Aí você fica criativo, né? Para qualquer situação você tem uma saída. Claro. A gente ouve nos filmes de Hollywood, né, que para principalmente os de crime, drama do dia a dia, que nenhum crime é perfeito, uma frase simbólica do dia a dia, né? De fato, tem uma série de fatores emocionais, aí falo como jornalista leigo no meio aqui, que a gente identifica depois quando o delegado ou o processo de investigação se conclui, e fala, tem fatores emocionais, outros tantos no meio, às vezes passionais, que fazem além da não execução da questão, que podem gerar elementos para uma investigação. Vale essa máxima de que nem todo crime é perfeito? Nem todo crime é perfeito. O que é imperfeito é a investigação. Desde o início. Se você faz um local de maneira negligente, você deixa de lado alguns vestígios. Então, o policial que ele não se dedica, ele já prejudica uma investigação sobre um crime que deixa vestígio desde o início.
Para você aumentar a chance de um esclarecimento, você tem que fazer um local e um local preservado, né? Homicídio, roubo, tudo que deixa vestígio, você precisa estar no local e ser muito diligente, muito atencioso. Hoje nós temos a polícia técnica, né? A superintendência. Mas na época não tinha, né? Era nível. improvisado. Quando tinha acidente de trânsito, era um mecânico amigo da polícia que fazia o auto no local. Mas aí veio a polícia científica, hoje eles fazem o local. O delegado ele tem que chegar com o local preservado e, logicamente, olhar com um olhar jurídico. O que quer dizer isso? As provas, né? O que é relevante para a prova? Então tem que ter uma coordenação com o perito. O perito vai apresentar o laudo, que é o que circunstancia, que é a prova incontestável do que foi encontrado no local. E o delegado preside essa situação porque ele vai presidir o inquérito policial, né? Se você faz o inquérito policial vazio, é impunidade. Se você faz o inquérito baseado em provas, no laudo, com testemunhas, etc. e tal, você chega a indicar a autoria e como o crime aconteceu. Mas como profissional, pessoalmente, lógico, você lidava com o elemento frustração, que está presente na vida de todos nós, né? De jornalista, de economista, de advogado, do delegado. Aquela vontade de fazer, lógico, de servir como o papel do servidor público, e nem sempre os elementos ou as condições favoreciam. Fala, puxa, essa escapou. Sim. Eu não quero falar em ideologia política, mas, claro, infelizmente, a partir do governo do Mário Covas, o servidor público ele não teve a atenção merecida pelo governo, desde o Mário Covas. Então a Polícia Civil sofreu muito com relação a recursos humanos e recursos materiais, desde salário até o básico para você trabalhar. E hoje nós temos na polícia, mais ou menos, na Polícia Civil, 8.000 vagas. A preencher. A preencher. Não pode, porque você está num país violento, com grandes problemas sociais, que refletem-se na violência. E parece que tinha aquela peste que todo servidor não trabalhava. Mas assim, a gente tem que ver que o básico do Estado é educação, saúde e segurança, né? E se desvalorizou muito isso, a gente foi muito maltratado. Na verdade, depois que eu fui para a administração, eu geria, né, uma massa falida, porque a população aumentava, a violência aumentava e a Polícia Civil diminuía. Mas mesmo assim, a Polícia Civil de São Paulo ela se destaca com a sua eficiência. Mas, por tudo isso, e também por maus policiais desidiosos, muita frustração existia e muita coisa a gente deixava de esclarecer. Hoje, ainda hoje, na Polícia Civil nós temos um departamento de excelência que é o Departamento de Homicídios, que tem índices ótimos de esclarecimento, porque se investe nele. Tem uma polícia científica junto com o departamento e eles fazem os locais na cidade de São Paulo. No interior agora nós temos, melhorou um pouco, a DEIC, que também atende. Bauru, por exemplo, é uma exceção, porque quase 100% dos homicídios são esclarecidos. De fato. Mas é mais por esforço desses policiais, né? Mas voltando à sua pergunta original, a frustração existia sim, por esses dois motivos. Falta de investimento e pela existência de policiais desmotivados e às vezes também desidiosos. O senhor teve durante a trajetória, nessa origem, né, do jovem lá dos anos 80, deve ter conhecido a figura, lógico, de Franco Montoro. Depois teve um outro percurso ao longo da vida pública do país, né? No caso do Estado de São Paulo. O Franco Montoro, para mim, é o meu paradigma de política. Eu tive esse privilégio de trabalhar pouco, mas ele era um líder, né? E como poucos, ou quase nenhum depois. E depois vieram os outros governadores, e veio Fleury, veio Quércia, mas assim, o servidor público, ele teve maiores problemas com o PSDB, porque é uma ideia de governar, né, que não privilegia muito o servidor público, né? Então isso
realmente foi assim um empecilho muito grande e um desincentivo, né, para você ter a proporcionalidade do seu esforço, né, como policial, como professor, como médico ligado ao Estado, né. Aí a gente vê essa proporção da questão do dia a dia, né? Sempre com o olhar leigo, lateral aqui, em função até da profissão de, por exemplo, você pega o cidadão do dia a dia, tem uma questão, eu infelizmente já passei por isso, então vou colocar até na condição aqui de depoente dessa experiência, como muitos. Quando você tem a tua casa invadida por uma ocorrência de natureza material, né? Só dá eventualmente a sorte de ser um furto no seu roubo, não passar pela violência ali da presença e tal, você tem um trauma interno, né, a sua residência, a intimidade. Aí você joga isso lá para o universo de volume de casos, a questão de drogas e álcool, os pequenos volumes no dia a dia que estão permeando a gente por força das distorções sociais e econômicas do dia a dia, e vai lá para o crime mais sofisticado, organizado, vendo essas invasões de grandes enfim, forças de estrutura. As pessoas, seria correta a noção de que as pessoas não têm essa, e nem teriam mesmo, porque não são no meio, mas não têm essa noção dessa hierarquia de volumes, casos, de estruturas entre as forças policiais para a atuação do Estado? Olha, pela Constituição existe uma definição muito forte de atribuições, né? Polícia Militar ostensivo e preventivo, aquela polícia que tem que aparecer para evitar o crime. Polícia Civil é a única que tem a atribuição de investigar, é a Polícia Judiciária, né? É que tem que levar para o Ministério Público, para o juiz, olha, o crime aconteceu assim, o autor é esse, tá? O Ministério Público tem uma atribuição maravilhosa, fiscal da lei, titular da ação penal, curador da infância e da juventude, do meio ambiente, vai embora. O juiz decide, né? O advogado defende. O que acontece? Existem invasões diárias. Todo mundo quer investigar. O GAECO quer investigar. A Polícia Militar quer investigar. Ou seja, ninguém nos ajuda. Se a Polícia Civil está com problema, está deficitária, cobrem e invistam na Polícia Civil. Agora, o Ministério Público não pode, de maneira alguma, partir para uma investigação, porque ele quebra o equilíbrio. Mesmo na ação penal, temos o juiz, a acusação e a defesa. Eu não sei como a OAB não reage com mais eficiência contra isso, porque você tem um desequilíbrio. O GAERCO, por exemplo, ele está aí para atacar organizações criminosas. Bom, é fácil, porque a atribuição dele é seletiva. Agora, a Polícia Civil, ela atende uma enxurrada, Antes da pandemia, nós tínhamos dias que registrávamos em Bauru, em 24 horas, mais de 100 ocorrências. Tá? Pulverizadas. De tudo. Então, e como que você, com essa estrutura que nós temos, podemos dar uma excelência de atendimento, né? E o Ministério Público está aí como controle externo para realmente até cobrar o governo. Pô, vamos melhorar aí a estrutura da Polícia Civil e não competir, né? Aí, num exercício de interpretação da lei, o Supremo Tribunal Federal disse que o Ministério Público tem legitimidade para investigar. Mas não é isso que a Constituição fala, né? Independentemente disso, a nossa função da Polícia Civil, ela é nobre, porque aconteceu o crime, tá bom. Agora é problema nosso, vamos investigar. Se não existe uma eficiência, cobrem e dê condição, mas não compitam, né? A própria Polícia Militar já tem essa atribuição pesada da ordem pública, mas cada um tinha que ficar no seu quadrado. Então é difícil você lidar com essa situação, porque parece que assim, a gente está um pouco isolado, né? E mesmo o GAERCO, quando ele produz aí uma investigação, a execução é a PM que faz. Então o mandado vai, o promotor vai junto, eu acho, e eles vão lá cumprir um mandado de busca e apreensão, aí apresenta tudo para a Polícia Civil, porque é a Polícia Civil que tem que instaurar o inquérito, né? Que o Ministério Público tem uns procedimentos, mas o grande problema, quem fiscaliza esses procedimentos? O próprio Ministério Público. Então, nós aqui
porventura temos algum problema aí, somos investigados e nem estamos sabendo que estamos sendo investigados. No inquérito, não. O advogado vê, o Ministério Público acompanha tudo, é claro. Então, o problema não é assim, corporativismo. O problema é o Estado democrático de direito. Nós temos que ter equilíbrio. Se há alguma coisa errada na Polícia Civil, cobre e dê condições de ela trabalhar. Nesse caso, eu me lembro aqui, ao longo do tempo de jornalismo, que toda vez que vinha o governador e o secretário de Segurança Pública, por força da questão, né, das funções, eu falava, olha a divisão dos antigos DPs em Bauru. Se você pegar a proporção de população com os indicadores, fala, olha, o que a gente consegue esclarecer aqui de homicídio deve ser fora da régua, porque não é possível com 4 DPs, aí eu olhava a Jaú, as proporções do lado, e abria a lista dos cargos vagos na carreira, né? Isso do quadro que existia. O senhor já comentou, sem contar o crescimento vegetativo da população ou dos indicadores de ocorrências sociais, né, por causa da droga ou do crime organizado. E nessa estrutura, ao longo do tempo, a gente tem um histórico particular aqui em Bauru. A partir de uma determinada fase da carreira do senhor, que porventura estava aqui próximo já na cidade, a gente teve instalações, aqui a gente está falando de 20, 30 anos, né, de vida aqui da nossa sociedade, de complexos penitenciários, né, e todas as relações relacionadas a isso. O senhor vê essa questão por exemplo, escolta tem uma parte da segurança pública até pouco tempo, aí tem a questão de ficar fazendo a função do sistema penitenciário. A Polícia Civil, com essa defasagem gigantesca de profissionais em relação ao meio. Eu vou usar isso para fazer uma inversão no raciocínio. Aí os chamados crimes ou ocorrências de pequeno potencial ofensivo, elas são quase impossíveis de serem apuradas no sentido estrito. O problema é assim, a Secretaria da Administração Penitenciária, em tese, ela tem que abraçar todos os presos, né? Então nós temos as cadeias públicas. Aí o que acontece? Extinguiu-se o cargo de carcereiro, mas não extinguiu-se as cadeias. Então nossos carcereiros estão doentes, porque é insalubre, é a carreira mais insalubre que tem, estão morrendo e se aposentando. E nós temos as cadeias, porque a SAP não recebe prisão civil, alimentos, né, temporária. E há outras situações que não tem a inclusão automática. Então nós temos que manter algumas cadeias públicas e aí fazer escolta, né? E isso não é a nossa função. Os delegados antigos falavam, não, nós temos que ter a cadeia na mão para poder conversar com os presos, levantar serviço. Não é a nossa função. Nossa função é investigar. E a gente sempre teve essa dificuldade, né? É lenta essa evolução. Agora nós temos CDP lá em Pirajuí feminino, aliviou um pouco, mas nós passamos época que as cadeias se enchiam, eu tinha que pedir favor para o coordenador, que era muito nosso amigo lá em Pirajuí, né? O coordenador do sistema penitenciário, e ele ajudava. Mas não havia algo automático. Prendia, levava. Tudo bem, não é assim. Passa na cadeia, são cadeias precárias, né? Um carcereiro velhinho ali, e é um verdadeiro herói. E com isso é um peso, um ônus muito grande para a polícia judiciária. Mas tem que fazer uma energia gigantesca para cuidar de uma área, enquanto já com pouca gente teria que investigar, né? Concentrado. Quando foi instaladas as audiências de custódia, foi um caos. Ninguém queria fazer a escolta. Sim. Quem que faz, quem que não faz. Aí hoje já está um pouco mais equilibrado essa situação, né? Quando o senhor começou com todos esses aprendizados do tempo, né, diz que, assim como no jornalismo, fazendo uma paráfrase aqui, quando você vai, olha em local, olha a experiência, o cheiro, a cor das coisas, você vai adquirindo, se tiver vocação, naturalmente, percepções além do serviço do escritório, que de alguma forma tem também na parte final de fazer os procedimentos. De que forma esse período que o senhor que conviveu na carreira no sistema analógico, né, onde tinha que ir lá e ver as coisas, ajudou nesta nova fase tecnológica, onde você usa produtos químicos e DNA, eventualmente, para poder ajudar nesta correlação? O sistema era bruto, né? Aí foram evoluindo. Assim. Hoje a polícia é mais científica, a cultura da tortura é uma exceção
quem tortura está indo contra tudo, né? Então você tem que levantar o serviço de uma maneira científica. Então nós temos ferramentas muito boas para você investigar. Lógico que eu não vou detalhar, mas você vê aí na investigação de pedofilia. Nós temos ferramentas eficientes. E mesmo para o local, né, existe hoje a coleta de fragmentação de impressão digital, né? O nosso departamento de inteligência evoluiu muito nessa parte de investigação. Poderia evoluir mais se tivesse recursos, mas já é um grande avanço. O inquérito eletrônico tem menos papel, né? O RDO, a Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas online. Com essa pandemia, uma das poucas situações que evoluíram nessa tragédia foi a cultura de se fazer ocorrência de casa. Quem tem um mínimo de condições, né? Diminuindo o acesso ao plantão. Então, é o caminho, né? Você usar ferramentas e material científico para você ter menos impacto físico e mais ciência na investigação. De que forma a outra máxima do meio também, que circula de alguma forma, vale para a realidade? De que por várias razões, ou por exemplo a questão da legislação como um braço dessa máxima, de que por vezes a ação policial, quando eu falei de frustração lá, ela acaba tendo o que as pessoas chamam de enxugo-gelo. A droga principalmente. O grande problema hoje da humanidade é a droga, né? E nós sabemos que o uso tem se intensificado, e não é só de droga, entre aspas, por favor, romântica, que é a maconha, né? Que faz mal, sim, que é alucinógena. Mas hoje nós temos aí o êxtase, anfetaminas e drogas, a heroína, né? A cocaína, que fazem o crack, que é devastador. Nós temos um impacto na cara, que é a Cracolândia de São Paulo, né? Então é enxuga-gelo mesmo, porque o que acontece? Alguém pede para a polícia: na minha rua, no meu bairro, tem uma biqueira, eu tenho filhos, aquilo lá, né, está atrapalhando o nosso cotidiano, muita gente, é um péssimo exemplo. A polícia tem que agir. Lá você vai, pega 30 papelotes, autua em flagrante, né? O traficante cumpriu a lei. Mas o grande problema é que a droga, o tráfico de entorpecentes, se não me engano, é o terceiro maior movimento financeiro do mundo. Acho que perde para armas e informática, se não me engano. Sim. Então, como que você vai combater algo que está baseado naquela lei oferta e procura, né? E você vê aí as apreensões que a Polícia Rodoviária faz, são impressionantes. Esses caminhões com toneladas, carro. Essa semana mesmo um carro bateu ali perto de Guarantã e tinha 260 quilos de maconha. O que passa é impressionante. Mas a polícia tem a sua eficiência e não é por loteria, é por investigação. Aí pega 5 toneladas, 4, 3 toneladas, mas mesmo assim é enxuga-gelo. Tem uma parte da sociedade que tem uma cultura de carcerização, né, para quase todas as questões. Como é que o senhor, como cidadão e com toda a experiência, coloca essa visão aí até sociológica do comportamento de achar que carcerizar tudo é uma saída para as nossas dificuldades, os nossos desafios, de outro lado, uma discussão fora do ambiente político, mas até tecnicamente, sobre as pessoas se armarem ou não com um processo de segurança? Olha, eu vejo a justificativa de uma arma em quem mora numa zona rural, né, que tem que ter uma arma na sua casa. Agora, eu sou totalmente contra porte de arma para o cidadão, porque o brasileiro, ele é latino. Numa briga de trânsito, ele mata, né? Não vou generalizar, mas sim, é impulsivo. E outra, para você usar a arma, você tem que estar preparado. Dou um exemplo. Você está numa pizzaria com a sua filha, com a sua mãe, com a sua mulher, e entra 4, 5 criminosos para roubar. Você está armado. Você está com uma arma 357, poderosa. Você vai dar um tiro, vai tentar dar um tiro num desses ladrões? Se você, para atirar, você fatalmente vai matar alguém. A não ser que você seja um perito espetacular.
E outra, se não matar, você vai ser morto, sua mulher vai ser morta. E vão pegar sua arma. Então não é a solução o armamento da população. O que tem que ser feito são priorizações para a apreensão de armas, as armas dos bandidos, né? Mas é uma situação de difícil solução, porque a violência ela é volumosa. E para você atacar e reverter esse quadro leva tempo. Mas eu não sou favorável, e só mesmo em certas circunstâncias, no isolamento, né, que eu penso que alguém possa ter uma arma registrada, tá? Uma arma de defesa. Fora isso, aqui no Brasil é temerário. E a questão da carcerização, essa cultura de que as pessoas têm de que tem que prender a qualquer medida, uma parte pelo menos da sociedade? Tem as penas acessórias, né? Eu quero até evoluir um pouquinho no que você falou. Claro. Não precisa aumentar a pena, basta cumprir a pena. Se o preso se porta bem, é obrigação dele. Se ele se porta mal, ele tem que ter punições administrativas, não cruéis, mas limitações dentro da penitenciária. Mas se foi preso 5 anos, fique 5 anos, né? Porque aí você vai sentir o peso. Logicamente, a pena de prisão, a prisão ela deve ser mais direcionada aos crimes violentos. O latrocínio, né? A violência doméstica, o roubo, né? O furto qualificado, contra as organizações criminosas. É difícil você falar para um comerciante que luta e vai lá um criminoso que não está passando fome e pega 2 garrafas de uísque e é surpreendido. É difícil falar para ele que ele não deve ser preso, ele deve responder aí por uma pena acessória. O comerciante fala, pô, eu pago imposto, etc. Sim. Então existe realmente a revolta, mas friamente, principalmente os crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, lesão corporal culposa, realmente o cárcere não vai ajudar a recuperar ninguém, né? E mesmo furto simples. Tem que ter uma punição, mas eu acredito que não a de prisão. Marcos, a sua profissão é de alto estresse, adrenalina quase simultânea. E mesmo nas funções administrativas, da pressão, da resolução ou da própria vocação, né, da interna pessoal de querer que algo que está em desacordo para cumprir a sua função. Quais eram as suas, ou qual é a sua válvula de escape? Olha, churrasco, uma cervejinha, eu gosto de filme, passear, né, praia. Eu gosto do que todo mundo gosta, né? E família, né? Você tem que ter relações afetivas. Agora, uma das poucas virtudes minha é a inteligência emocional. Então, eu, como administrador, me dei bem em muitas oportunidades e eu posso atestar isso pela reação dos meus colegas. Me ajudou muito. Porque, primeiro que eu sabia separar bem, né, a minha vida profissional da vida particular. Minha esposa é a que menos sabia de fatos policiais, meus filhos. Então é assim, você tem que ter esse autocontrole e você tem que ser muito honesto com os seus colegas, muito sincero. Então, graças a Deus, eu tive assim uma convivência sadia com os policiais. Ninguém é unanimidade, mas a maioria sempre falou algo bom para mim. Isso era a motivação. Passamos momentos, a pior situação na polícia é você mexer na sua própria carne, né? Sim. Cortar, remover, punir. Eu trabalhei em corregedoria, policial imagino. Civil. Foram as piores fases. Mas assim, eu sou religioso, sou católico, então isso ajuda também, tá? Ajuda muito. E se você tiver todo esse respaldo, você toca. Mas lógico, eu não durmo bem até hoje. Nunca tive uma noite sadia, né? Porque já tirei muitos plantões e aquele sobreaviso, né? Entendi. E aquela ideia de falar de tentar, né, deixar na rua aquilo que é da rua, dentro de casa, mas isso está incutido naturalmente na questão do dia a dia. Imagino que ao longo do tempo, como é que tem que fazer essa trajetória do que o senhor chamou corretamente de inteligência emocional, de separar o indivíduo, o cidadão, né, a vontade de fazer e a relação da proteção.
A função policial para o senhor acabou, como para muitos também, em função até das funções administrativas, de alto comando, tendo que ter uma certa restrição de atividade social por alguma razão? Ou o senhor acabava ajustando isso dentro do possível de outras formas? Acho que eu levei bem isso, sim, sabe? Eu gostava de um happy hour com os amigos, nunca, assim, me restringia a ir a algum lugar, porque quando você trabalha bem intencionado, você fica um pouco mais leve. Quando você entra em esquema, né? Quando você se corrompe, aí você fica com medo, você está vulnerável. Mas assim, graças à formação que eu tive, eu tenho um patrimônio que eu falo está à disposição de todo mundo, né? Eu trabalhei 35 anos, minha esposa era bancária, trabalhou 32 anos. O meu patrimônio é modesto. Então esse é meu atestado, né? Então eu durmo leve. Durmo leve assim, não durmo bem pelos motivos que eu te falei, mas não por culpa. Muito bom. Tem alguma comida árabe aqui no meio, por força da origem da família? Quibe cru, quibe frito, quibe assado, esfirra, charuto. E carneiro. Um libanês e o outro de... É português. Português aqui. Uma boa mistura. Os portugueses também são bons em culinária. São, bacalhau, vai embora. Muito bom. Marcos, time você torce? São Paulo. São Paulo. Tudo bem. Todos temos algum grau de defeito, né? Não somos perfeitos. Nós não estamos por cima da carne seca ultimamente. Marcos, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, fazer um recorte. Eu falei no início que é uma forma de trocar experiências, mas também uma forma de homenagear aqueles que estão ao nosso redor. Afinal, a gente está numa vida pública coletiva aqui, numa missão pública, para poder... A gente está tão próximo fisicamente, né? E, no fim, lógico, por força das funções, aqui é um prazer conhecê-lo aqui fora das atribuições do dia a dia, saúde e luz. Muito obrigado, viu? O reconhecimento são poucos, né? Que realmente se manifestam no sentido de reconhecer alguma coisa, né, da gente. A Polícia Civil não tem muita uma tradição, né, de homenagear ou reconhecer algo que nós fizemos, mas a gente já sabia disso. Então, é muito importante para mim, né? O meu sentimento é de agradecimento, viu? Porque a gente falou assim de uma maneira bem informal e bem sincera, né? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Marcos Boarrage Mourão, Câmara Livre, faz o registro nosso aqui da nossa missão pública. Até o nosso próximo encontro.